aquilo que é bom, mudar aquilo que tem que ser melhorado, ser uma semente do reino, ser um momento de transformação, um ponto aí. Como que seria então esse contexto? É um contexto novo e desafiador, capaz de provocar inseguranças em antigas posturas estabelecidas, não só na igreja, mas também na sociedade. É um período de constante mutabilidade, um contexto de múltiplas faces, com profundas e rápidas transformações, que provocam a igreja e também a teologia a uma resposta. Vendo isso, desde o Concílio Vaticano II, a igreja assume-se como força e esperança desse mundo, trazendo para si essas interpelações, pois ele fala na Gaudium et Spes. Todas as alegrias do mundo, todas as tristezas do mundo são alegrias e tristezas da igreja. Todas as esperanças do mundo são esperanças da igreja. Nós assumimos esse ponto. Então, partindo desse espírito, nota-se a necessidade de sempre renovar o olhar do cristão para a sociedade, a ponto de ouvir dela os sinais dos tempos e, a partir disso, oferecer a ela uma nova esperança. Foi exatamente isso que ocorreu na América Latina com as conferências episcopais, que se tornaram marcos de reflexão teológica e de aplicação do espírito do concílio deste continente, e com isso servem de exemplo para outras conferências do mundo. Nessas conferências, as respostas procuram ser dadas a partir de um locus teológico próprio, vivenciado pela realidade presente, sendo assim eficaz. Isso aconteceu em Medellín, em 68, e chega até Aparecida em 2007, momento propício para a história da sociedade desse continente, que suscita, provoca na igreja profundas transformações, e que são, por assim dizer, o contexto eclesial próprio dos leigos de hoje. São as suas circunstâncias particulares. Trata-se de uma realidade que desafia quem ousa ser discípulo e missionário, por estar marcada por grandes e significativas mudanças, em vários níveis, que afetam profundamente o jeito de viver das pessoas. A maneira como nós vivemos hoje não é igual a como vivíamos há 10 anos atrás. As opções de vida hoje não são parecidas com as opções de tempos atrás. O mundo, o contexto é outro, são outras atitudes. E tem que entender essa realidade para saber o que nós vamos fazer. O mundo está exigindo uma resposta. E cabe à igreja dar essa resposta. E se ela não dá, alguém vai dar. É uma resposta que é dela, nesse ponto. Essas mudanças ocorrem no mundo inteiro. No entanto, os seus reflexos e consequências dependem da forma como aquela sociedade as vivenciou e as acolheu. Elas podem ser positivas ou negativas. Dentro dessas prerrogativas que marcam esse contexto e que suscitam um olhar de Aparecida para a realidade latino-americana, encontramos a globalização, a ciência, a tecnologia, o aumento da mídia e da capacidade de comunicação, transformações sociopolíticas. O que se discute essa semana? Obama e McCain. É longe, mas também é perto. Semana passada, a invasão da Rússia na Geórgia. Há um tempo atrás, a guerra do Iraque. Isso influencia nós? É claro que sim. O mundo é um mundo só. São questões que nos encontramos. A questão política agora, temos eleição. É uma coisa que nos provoca também. Qual é a função do cristão na política? Segundo Aparecida, é uma função fundamental. E cabe aos leigos essa função. E se os leigos não assumem isso, fique tranquilo que alguém está assumindo. E nem sempre são pessoas idôneas que às vezes fazem esse tipo de trabalho. Situação econômica, crise de sentido, crise de valores, ausência de amor, de carinho, de afeto, questão ecológica e biodiversidade. Esse é o ano do planeta pela Unesco. Todos os congressos de teologia no Brasil estão refletindo a questão do meio ambiente. Aqui na PUC, em outubro, dia 20, 21 e 22, Teologia e Meio Ambiente, com o vice-presidente do Comitê Nobel vindo falar aqui. Então, isso provoca uma discussão. Nós temos a Amazônia, que foi um tema que entrou na Conferência de Aparecida. Então, são questões que nos provocam. Dignidade humana integral. Nós tínhamos o debate de células-troncos, temos agora o debate do aborto de crianças que nascem sem o cérebro. São questões que afetam a dignidade humana. Eu lembro que eu fiz uma ponderação na campanha da fraternidade, porque muitas falavam assim, proteger a vida do início até o final. E eu falei assim, não, tem que proteger a vida antes do seu início. Que mundo que nós estamos preparando para essa vida que vai chegar?
Lembre-se que se eu pegar a teologia da criação, Deus forma o mundo em 6 dias para colocar o ser humano. E qual é o nosso tempo de preparação para os filhos que estão nascendo? Qual é o mundo que nós estamos deixando para eles, para o nosso futuro? Há que rever isso também. Então, a vida tem que ser protegida antes dela existir. Aí depois tudo é consequência, tudo se torna mais fácil. A questão ética, isso entrou em Aparecida. E nós temos uma crise ética, uma crise de valores. Homogeneização das culturas locais. Nós não conseguimos mais identificar quem é de cada região, porque as culturas brasileiras ficaram uma cultura só. A cultura mais forte sempre domina a cultura mais fraca. A roupa que nós usamos não tem nada a ver com roupa brasileira. É roupa que vem do estilo norte-americano, do estilo europeu. Não assumimos a nossa cultura. A cultura dos indígenas, a cultura dos africanos, a cultura das pessoas do campo. Nós invadimos isso, modificamos isso. Não pode ter uma cultura só. A riqueza são essa variedade, esse fomento que modifica. E a situação dos povos indígenas e afro-americanos. Até a questão dos afros não foi muito colocada em Aparecida, mas a questão dos indígenas. Entenderam que era uma questão mais urgente para a época. E se você olhar essas crises, agora que ela terão em Roraima e tudo mais, fica bem preciso essa afirmação. E ele também coloca a situação da pobreza, com seus novos rostos que doem em nós. Novos rostos de pobre que aparecem no documento de Aparecida. Até um ponto positivo, na conferência teve o documento de preparação, que muitos de vocês acompanharam, discutiram, que foi péssimo, muito fraco, muito ruim, nós sabemos disso. E alguns bispos queriam que fosse feito esse documento lá aplicando. Mas aí entra a força da conferência, que foi barrado essa questão, foi revisto isso já na Colômbia, e quando chegaram em Aparecida, por 2 dias, ninguém fez nada, mas escutaram especialistas de cada área para falar de cada situação. É um ver a realidade. Vamos ver de que nós vamos falar. Por 2 dias não se escreveu nada, não se produziu nada, apenas pessoas que iam falar. Vai falar sobre o pentecostalismo. Nós vamos falar? Não, chamaram os pentecostais para falar. Pessoas muito competentes e capazes para dar uma visão completa daquilo que está sendo apresentado. Então, deste modo, a Conferência de Aparecida procurou trazer um olhar significativo dessa realidade, para que o discurso do documento trouxesse o impacto esperado. Sendo assim, observa-se que os cristãos leigos estão inseridos e envolvidos por esses contextos, e são, por um lado, influenciados por eles, mas, por outro, podem influenciá-lo também. Por estarem de maneira mais direta absorvidos por essa sociedade, eles possuem a capacidade de observar melhor e de vivenciar em sua própria vida e profissão essas mudanças. É o que já havia sido proposto pelo Concílio Vaticano II, ao afirmar que os leigos unem de maneira inseparável vida e profissão de fé. Dessa forma, pelo testemunho de vida, o anúncio de Cristo adquire uma eficácia especial e específica, pelo fato de acontecer nas condições comuns da vida e no mundo. A Conferência de Aparecida, no artigo 281, aponta que o retorno que estes trazem para a formação da vida eclesial apresenta-se com uma riqueza incomparável, diz o documento, pois a partir de suas experiências e competências, eles oferecem critérios, conteúdos e testemunhos valiosos para aqueles que estão se formando. Esse é o contexto que partiu a conferência. Esse é o mundo aberto que nós estamos encontrando. Mas quem são os leigos, afinal? O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, define assim: são os fiéis batizados, incorporados a Cristo, membros do povo de Deus, participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, que tomam parte no cumprimento da missão de todo o povo cristão, na igreja e no mundo. Isso é o que diz o documento. Mas quem são de fato os leigos? Muito bonito isso, mas até que ponto é prático? Até que ponto as pessoas entendem essa sua missão de leigos? Nós vamos falar desses leigos que são abertos. Caracterizar os leigos apenas como leigos não é algo aceitável atualmente. Produz então uma indagação. Quem são os leigos hoje? Será que é lícito caracterizá-los apenas de maneira geral e por vezes pejorativa? Leigos? Por que não? Por certo que não. Esses leigos, homens e mulheres, constituem uma parcela importante da igreja e possuem rostos próprios dentro da sociedade.
Logo, suas interrogações devem ser ouvidas e aproveitadas, porque estes trazem para dentro da igreja o olhar íntegro da sociedade. Ouvi-los é ouvir a sociedade. Inseri-los e formá-los na comunidade eclesial é preocupar-se com o futuro desta e também da sociedade. Observamos que a situação mudou drasticamente, e aqueles que outrora eram tidos como leigos, no sentido pejorativo da palavra, hoje já não o são. Esses leigos hoje podem ser pessoas diversas, muitos com boa formação acadêmica e até teológica, ou também aqueles sem formação acadêmica, mas com grande experiência de vida. Dentre esses fiéis, existem muitos especialistas em novos campos das ciências e que oferecem à igreja importantes subsídios técnicos científicos, sociopolíticos, culturais e também teológicos para o conjunto de sua missão. Nessa nova conjuntura que é apresentada, leigos e leigas não são mais totalmente leigos, mas protagonistas. Dentro dessa sociedade mundial que vê, em nível eclesial, alguns de seus pastores, aqueles que ainda sustentam uma imagem de igreja antiga, tornarem-se efetivamente os leigos, aí no sentido pejorativo da palavra, né? Acabou-se a época de que pertencer a uma determinada comunidade eclesial correspondesse a uma aceitação cega das práticas estabelecidas. Isso é coisa do passado, esperamos que tal prática não retorne mais. Há um novo tempo, seguramente mais instigador, no qual as respostas devem ser dadas e todas as cartas colocadas à mesa. Não significa necessariamente que a partir de agora leigos e leigas tornaram-se grandes questionadores da fé. Ao contrário, eles querem saber tudo o que circula a fé que dizem professar. Não dizem que não acreditam, mas querem saber por que acreditam. Não questionam, mas se interessam. A isso chamamos de maturidade eclesial. Encontra-se aqui outra prerrogativa importante. No que consiste a autonomia dos leigos na sociedade? Até onde podem agir e falar como igreja? A resposta, segundo o Concílio Vaticano II, é sempre. Sempre que a situação se faça necessária, porém com prudência. Ser profético no seu mundo não é ser divisor. É congregar e reunir. Mas para responder mais e fundamentar essas questões, é importante olhar para o Concílio Vaticano II, com fundamentos plausíveis de uma teologia do laicato, para de fato autenticar a sua missão como uma ação efetiva da Igreja. Tais argumentações esbarram em situações tradicionais, firmes e sólidas na estrutura eclesial, que ainda não assumem diretamente esse protagonismo dos leigos como um bem à Igreja. Por mais que se tenha afirmado que o concílio é uma eclesiologia de comunhão, a sua aplicação depende de esforços consecutivos. Eu vou falar muito daqui para frente em eclesiologia de comunhão. Então, eclesiologia é a área da teologia que estuda a Igreja. Eclesiologia, eclésia. Eclesiologia de comunhão, eu posso pegar o sentido dela no Novo Testamento, quando começa a igreja primitiva, onde todos eles estavam em torno da experiência do ressuscitado. Com o passar do tempo, foi se afastando esse contato próximo com o ressuscitado, foi avançando os séculos, e depois com o domínio romano, Constantino, essa virada europeia, a igreja acabou adotando o modelo que se tinha político da época e incorporou ela. Não que ela fez isso de má fé, não, era o modelo que tinha, e para a época ela fez muito bem. Ela copiou o que o Império Romano fazia e aplicou a ela. Então tinha aquela história, o Papa, os bispos, sacerdotes, diáconos, e lá embaixo os leigos. Era essa forma vertical. O Concílio Vaticano II tenta dar uma mudada aí. Tenta resgatar a questão do Cristo no centro e todos os ministros, todos os ministérios, toda a ação eclesial circula em torno do Cristo. Cada um com a sua especificidade, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu carisma, mas respeitam-se entre si. Então, há uma teologia de comunhão. O Concílio Vaticano II define a igreja como um mistério, primeiramente. Ela é mistério de Deus porque sai do próprio Deus, sai do coração do Pai. Nasce do lado de Cristo, nasce ali, mas depois coloca ela como povo de Deus, e no povo de Deus se inclui todos os batizados, todos os que são reunidos em nome de Cristo. E aí depois disso é que vem o bispo, o padre, os leigos, os religiosos e tudo mais. Cada um com a sua função específica na igreja, mas todos estão envolvidos dentro desse povo.
Neste ponto, a Conferência de Aparecida veio muito a contribuir para modificar esse quadro que ainda existe de igreja piramidal e reforçar o que já havia sido proposto pelo concílio do Decreto Ad Gentes, que fala da missão da igreja. Afirma